Eu acho assim, né, que óbvio que quanto mais baixo o dólar, maior o seu ganho. Mas mesmo com o dólar do jeito que está, com todo o trabalho que a gente faz para desenvolver fornecedor, para encontrar, né, negociar, baixar ao máximo o preço, não só do produto em si, mas de toda a cadeia logística, a gente consegue resultados hoje de 40%, 50%, 60% comparado com o que o empresário paga hoje no Brasil. Então, assim, poderia ter uma situação onde o cara poderia estar ganhando ainda mais. De qualquer forma, você conseguir chegar com uma carga aqui com 60% abaixo do que você paga hoje no mercado nacional, com a mesma ou até mais qualidade, eu acho que está excelente, entendeu? Mas, obviamente que, né, agora, por exemplo, ontem o dólar caiu para 5,19. Estava né? 5,30, foi para 5,19. Exato. Então, assim, óbvio que isso daí impacta diretamente, mas assim, não é só isso, né? Isso é um fator perto de todos os outros que a gente tem dentro da cadeia. Um ponto que eu acho que é relevante, que complementa essa pergunta, é que é mais ou menos assim. Dentro do processo de importação, você vai pegar 3 ou 4 taxas de dólar. E se você olhar o histórico do dólar dentro de 2, 3 meses, você vê que ele oscila bastante. Então, pode culminar de você pegar uma taxa de dólar inferior à que está sendo praticada, porque há quem diga, né? E o parâmetro que se utiliza é, né? 4,95 a 5,35, 5,40 está dentro de um dólar que é possível você realizar a importação e que você mantenha suas margens de lucro. Então, dentro do processo de importação, você vai, por exemplo, deu a viabilidade, você vai fechar o primeiro dólar. O primeiro dólar você fechou a 5,19, que é o que está hoje, digamos, né? Aí, quando a mercadoria foi produzida, o cliente vai fechar depois o dólar de novo, vai pagar 5,40. Então, você pega entre os 5,19 e os 5,40, você vai estar trabalhando numa média que vai ficar aceitável. E esse fator da variação do dólar, ele não é impeditivo para realizar a importação, porque de qualquer forma a margem de lucro é totalmente diferente, porque a gente consegue preços bem mais atrativos para quem está realizando a importação do que o preço local. Então, essa variação, eu sempre digo assim, você vai importar? Vai. Você não está importando para ganhar 10, 15% de lucro. Não, você está importando para ganhar 60%, 70%. Se você reduzir 5% disso, não é o bicho. E a variação do dólar normalmente é isso, 5%. Que impacta no preço final dos produtos. E assim, vão ter situações, por exemplo, que sempre existiu, que o dólar estava baixo, mas o empresário ou a pessoa, o importador, ele pagava mal. Entendeu? Então, por isso que assim, é uma cadeia, né? É como um avião. O fornecedor cobrava mais daí. Por Exato. quê? Porque não tinha uma empresa como a Five que vai lá, desenvolve o fornecedor e briga por preço. Porque esse é o nosso diferencial. Então, independente do dólar estar alto ou não, a nossa briga por um preço diferente para o nosso cliente é sempre a gente briga pelo resultado, a linha final, né, do cálculo. Tá vindo com redução de custo? Tá conseguindo trazer com preço bom? Cara, o dólar não vai fazer, sozinho não consegue fazer essa diferença, entendeu? Ano passado a gente tinha um fator mais complexo, que era a variação do frete. Né? O frete, a gente pegou frete de 4 mil dólares, 8 mil dólares, 12 mil dólares, e aí sim, né? Se você pegar 8 mil dólares e dividir pelo preço do teu produto, vai impactar com centavos, com certeza bons centavos. E aí, quando juntava a variação do frete com a variação do dólar, era assim, 15%, 20%. Mas graças a Deus já deu uma boa reduzida e a tendência é que se equalize agora. Nunca mais volta ao patamar que a gente pagava antigamente de $1.800, 2.500. Não, hoje a gente chegou aos 10 e reduziu para os 4, tá 5. 4 agora. Então, tá num patamar bem legal pra gente desenvolver importações. O custo ele é extremamente importante, porque como a Fran estava falando, está alinhado com as margens de lucro e a lucratividade com o resultado dele, né? Óbvio. da empresa. Mas assim, você tem
se a gente for entrar nos outros pontos de ganho do empresário, você tem maior competitividade, você não fica dependendo talvez de um fornecedor só dentro do Brasil, você consegue se diferenciar talvez num produto que ainda não chegou no Brasil. Níveis de qualidade. Qualidade, isso daí é um mito. De marca. Isso daí é um mito que precisa ser derrubado, né? A gente até teve a gente estava postando no nosso Face lá, né, nossos posts e tal, e veio um cara que falou, porque a China só tem produto ruim, tchau comunista e tudo mais, né? Falei assim, cara, esse mito a gente precisa quebrar, porque a gente encontra produtos que não tem no Brasil. Hoje a China, ela, obviamente que já existiu, assim, não foi do nada que veio essa fama, só que a China ela é outra, completamente diferente de 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? Hoje ela é hoje a China é uma superpotência. É a indústria do mundo, exato, né? Com empresas, com indústrias. Tudo que você... pensando agora a nível macro, né? O Brasil precisa investir em manufatura, né? Que é a transformação dos seus insumos em industrializados. Ele vai precisar, com certeza absoluta, importar essa parte da China, porque é só ela que tem o potencial. Eles se especializaram, eles se desenvolveram para fazer isso. A parte da linha industrial, eles são fortíssimos. Eles produzem tudo que é utilizado para montagem dos notebooks, para montagem dos celulares. Então, tecnologicamente falando, eles estão muito à frente. E com essa tecnologia, eles diminuem os custos deles. E assim, lembrando que eles não exportam só para o Brasil, né? Eles exportam para a Europa, para Estados Unidos, né? Para vários países que têm um nível de qualidade muito alto. Então, assim, isso daí é um mito que ainda tem muitos empresários que pensam dessa forma, né? Mas, sim, eu quero comprar um determinado produto. Eu quero o produto que vem da China no padrão Europa. Eu quero o produto que vem da China padrão Paraguai. Esse é um jargão que a gente usa para distinguir os tipos de produto. Ou, por exemplo, na China você encontra do luxo ao lixo, do padrão de qualidade mínimo ao máximo. É só você conseguir transferir para as pessoas que a China é a responsável por industrializar tudo que tem no mundo. É claro que tem peças automobilísticas que são alemãs, tem a parte de agro que também é lá, a parte da Itália, mas quando você vai a fundo pesquisar os fornecedores, a indústria da China faz para essa indústria italiana, a indústria da China faz para essa indústria alemã. E aí um ponto importante que é legal que a Fran falou, que como você tem, né, como em qualquer outro lugar, você tem desde o nível de qualidade 0 até o nível de qualidade 10 ou 5 estrelas, é aí que entra, né, pessoas com expertise para entender o que você precisa e procurar exatamente, né, lá fazer todo o garimpo e todo o processo de desenvolvimento de fornecedor. E isso dentro do nosso trabalho na Five, ele acaba gerando um pouco mais aí, entra a parte que o Antônio está começando a pegar agora, a entender, de complexidade, né? Porque realmente é complexo você entrar dentro da sua empresa, entender que você produz um determinado componente e você buscar parte dessa matéria-prima, porque nós temos que entender muito particular o que você deseja importar. Não é simplesmente pegar a NCM, pegar a foto e mandar e fazer 3 cotações, né? Não é, porque daí isso qualquer um faz, qualquer empresa faz. Se você entrar nos sites que hoje a internet proporciona, você vai lá, põe a foto do teu produto dentro, ele traz o fornecedor, você faz a conexão e você importa. Não, o nosso trabalho, ele é totalmente diferente. É de desenvolvimento de fornecedor, desenvolvimento de produto, onde você oferece uma garantia de qualidade do que você está importando. Na verdade, a gente diz importando para o nosso cliente, não, porque a gente assessora o nosso cliente na importação dele. Então, a gente veste a camisa da empresa dele, entende o que ele deseja fazer, com os padrões de qualidade que ele quer, com as especificidades, para daí trazer um preço para ele. Então, esse trabalho, como que a gente usa esse nome? Homologação, qualificação. A homologação do fornecedor que é feita, ela é bem complexa. E é padrão de qualquer multinacional hoje do Brasil, né? Para você qualificar, homologar um fornecedor, então você tem etapas que você precisa cumprir, né? Então a gente está falando desde inspeção de fábrica,
garantia de qualidade, controle de qualidade do que é produzido, né, para garantir que o que Garantir foi o que negociado, vai ser embarcado. Exatamente, o que foi negociado, ele está sendo embarcado, aquela empresa ela é idônea, aquela empresa existe, né? Então, assim, como eu tinha comentado, a gente tem um time hoje dentro da Five que sempre trabalhou com multinacionais nessa parte de cadeia de suprimento, negociação, desenvolvimento de fornecedores, né? Então, assim, a gente simplesmente transferiu todo esse conhecimento para dentro da Five e aí a gente consegue passar isso para o pequeno empresário, né? Manter o mesmo padrão de qualificação de fornecedor que hoje é usado em multinacionais no Brasil, e a gente consegue entregar esse serviço hoje para o pequeno empresário. Então, assim, o que a gente faz, né? A primeira coisa, a gente tem uma primeira fase que a gente chama de descoberta, que é quando a gente tenta entrar, a gente entra dentro a gente tenta entrar dentro da casa do cliente para entender 100% do produto dele. Então eu quero saber, cara, a gente vai no nível de detalhe da liga do alumínio, qual que é a aplicação do seu produto, qual que é o tamanho, qual que é a espessura do aço, né? A gente entra num nível de detalhe para realmente conseguir juntar todos os requisitos do produto, para aí a gente conseguir ter mais argumentos para negociar também. E aí a gente tem alguns filtros no processo, né? Então, a gente primeiro de tudo, né? A gente precisa separar os aventureiros dos exportadores sérios, né? Então a gente tem uma ferramenta, uma plataforma que a gente utiliza, que ela é da Turquia, onde a gente já consegue ver, por exemplo, para o produto específico ou para o NCM específico, quem são os exportadores, né? Há quanto tempo que eles estão exportando? De quem o Brasil compra, né? Eles exportam já para o Brasil? Para quem mais eles exportam? Tem algum exportador que já exporta, por exemplo, para a Alemanha, para a Austrália, mas ainda não exporta para o Brasil e que a gente quer trazer esse produto? Né? Só nesse filtro a gente já consegue separar muitos aventureiros aí de exportadores sérios, né, na China. E aí a gente faz outros filtros, né? Por exemplo, a gente puxa a capivara da empresa, tenta entender, né, se ela é idônea, quanto tempo que ela está ativa. A gente também olha essa questão das exportações, a gente aí a gente manda o produto para ela, manda as especificações, verifica qual o nível de qualidade dela. Em algumas situações a gente até precisa trazer uma amostra para o nosso cliente, para ele aprovar, né? Na grande maioria, na verdade, a gente pede. Quando a gente lida com a parte de indústria, né? Quando a gente lida com matéria-prima, normalmente, quando não é um item conforme do padrão, porque hoje o nosso comércio internacional está muito bem desenvolvido, né? Hoje tem os códigos que a gente utiliza para denominar, inclusive, o padrão de cada peça, digamos assim. Então, quando é na parte de indústria, a gente normalmente solicita a amostra. Porém, quando você já comercializa um item que é importado, a gente só replica a compra e realiza a importação e funciona super bem. Tá? A gente tem uma série de clientes que utilizam dessa forma. Você hoje, como empresário, compra um produto de São Paulo, uma peça, vamos lá, um insumo avícola que você comercializa no seu e-commerce. Você replica essa peça para nós, sem mais delongas, sem muita particularidade, a gente consegue realizar a compra dela, garantindo o padrão de qualidade do mesmo fornecedor que você compra aqui localmente. E nesse processo, né, acho que é legal a gente sempre coloca a questão da inspeção física, né, tanto da carga... Presencial ou virtual, né? Exato. Eu acho que é um ponto muito relevante, que assim, o que acontece quando a gente consegue falar pro pessoal? Nós temos uma equipe lá que vai ser como se você estivesse indo lá verificar a sua mercadoria. Você vai receber um vídeo da inspeção da sua mercadoria. Você vai auditar a mercadoria que está sendo carregada na caixa, no container, no pallet, antes de embarcar lá. Antes de fazer o pagamento, né? Na segunda parte. Exatamente, antes de fazer o pagamento final. Então, assim, é o que eu tinha comentado. É exatamente hoje a metodologia que é usada hoje em empresas multinacionais. Para você homologar um fornecedor, você precisa cumprir algumas etapas, né? Não só para ver a empresa idônea, mas também para ver o nível de qualidade do produto dele. E aí, quando eu falo de nível de qualidade do produto, a gente está falando de condição de pagamento, a gente está falando de questão de garantia, todos os pontos que você precisa passar para homologar o produto. E, obviamente, olhar a questão de inspeção física. Essa fábrica ela existe mesmo? Essa fábrica fica no lugar onde ela está lá no site que fica? Então, a gente faz essa inspeção. Porque hoje existem muitas tradings, né? Nós somos trading company.
Mas a gente utiliza o benefício de trading company para nosso uso próprio. Nós não usualmente vendemos esse serviço porque um dos nossos principais objetivos e premissas é fazer com que o importador realize sua própria importação. Porque nós entendemos que assim ele tem mais benefícios, principalmente na parte tributária. Ele aumenta as margens de lucro dele porque ele está realizando a importação dele direta. Ele está tendo o benefício dele estar enquadrado tributariamente fora do Simples. Então, optamos por isso. Mas o que as tradings fazem hoje é fazer todo esse trabalho que maqueia qualidade, que maqueia a inspeção, que não deixe os empresários enxergar realmente o que eles precisam enxergar dentro do processo de importação. Você tem um atravessador, né? Você tem uma pessoa que finge que é um fornecedor, um fabricante, mas na verdade ele simplesmente é um atravessador. Quanto mais atravessador você tem no processo... E essas tradings, é muito simples você pegar a empresa local aqui no Brasil hoje e falar, eu sou trading, eu tenho escritório na China, eu tenho escritório em Singapura, eu tenho escritório nos Estados Unidos. Aí você vai olhar, é tudo escritório virtual. É simplesmente você comprar um endereço. Diferente da gente que oferece a visita presencial, a inspeção física e virtual para o nosso cliente. A gente dá a garantia. Aí alguém vai perguntar, não, mas e aí? Se carregou e não colocaram o que foi inspecionado? Não, mas aí... a gente garante. Exato, porque quando a gente está falando diferente de simplesmente você pegar qualquer empresa que tem por aí. E isso tem sido, assim, aproveitando que a gente está falando, isso tem sido a nossa dificuldade de compartilhar com os empresários, essas garantias que a gente oferece. Esse risco, ele é proveniente de empresários, assim, um ponto muito particular que eu tenho comigo. Quando o empresário não valoriza a sua especialização, a especialização da empresa de assessoria, ele fazer a importação dele direta, com certeza o risco dele vai ser maior. A partir do momento que o empresário confia numa empresa de assessoria e dá a mão para ela levar a empresa dele para um outro patamar, contribuindo com esse trabalho que a gente vem oferecendo, é onde ele vai ganhar os diferenciais. Porque quando o empresário vai sozinho, ele não consegue chegar lá. Ele não tem o know-how, ele não tem o conhecimento. Ele tem a barreira da língua, ele tem a barreira do fechamento de câmbio, ele tem a barreira da negociação. E outra coisa, se você parar para pensar, tem muito chinês que sabe que é possível enrolar o brasileiro. E eles sabem quando eles estão tratando com uma empresa idônea, quando o nosso comprador vai conversar com eles e fazer uma cotação, e sabem quando uma empresa está indo direto fazer a cotação com eles. Então, eles também têm as formas deles de não burlar os nossos brasileiros, mas de negociar. É cultural isso. A forma com que eles tratam e lidam com a nossa negociação é totalmente diferente de você entrar num Alibaba, num AliExpress e fazer a sua compra. Não existe comparação. Você minimiza os riscos, né? Então, assim, trabalhar com a Five hoje é o quê? É você fazer uma importação segura, séria, sabendo exatamente o que vai chegar na tua casa, né? na tua planta. Então, quando você tenta sozinho, a gente escuta, às vezes, a gente vai fazer visitas para empresários, eles falam, mas teve uma importação do vizinho tal, que não deu certo, né? E sempre comenta sobre isso. E quando a gente vai entrar no detalhe para entender, são erros, assim, de pessoas que não entendiam do processo. Ou tentaram fazer sozinho. Exato, entendeu? Então, assim, são erros, assim, muito básicos. Não tem nenhum, assim, que é mirabolante. Era sempre uma documentação que não foi olhada como deveria ter sido olhada, foi uma inspeção de qualidade que não foi feita corretamente, foi acreditar num site de vendas de produtos acreditando que era aquilo que ia chegar na planta dele. Então, assim, são processos, são situações que hoje a gente eliminou por completo no nosso processo, né? Então a gente sente muita segurança com relação a isso. O que eu percebo também, que às vezes chega pra gente de alguns clientes, são empresas que sem muito know-how, sem muito conhecimento, sabe? Vão lá e abrem um negócio e oferecem coisas mirabolantes pros clientes, né? Por exemplo, não tem essa estratégia
de desenvolvimento de fornecedor e quer fazer a operação do cliente acontecer. E aí cria formas que não são tão assertivas. Então tem muita empresa por aí que não tem esse know-how. Assim como tem muita empresa que é apenas uma trading company. No caso da madeira que eu comentei com você, né? Hoje a gente tem muita gente vendendo para trading fazer a venda, porque a pessoa não consegue fazer a comunicação com o exterior. Então a pessoa emite a nota fiscal dela de venda equiparada. Tem um benefíciozinho já. Mas se esse empresário nacional tivesse possibilidade de ter uma empresa de assessoria, ele poderia aumentar muito mais o lucro dele, deixando de utilizar a trading company e fazendo a exportação ou a importação direta. E um ponto legal de comentar também é o seguinte, que a gente não quer fazer uma importação para o nosso cliente. A gente quer manter um relacionamento de anos com ele. Então, assim, é óbvio que a gente vai fazer da melhor maneira possível, porque a gente quer o quê? Que ele não faça só uma importação. Não faz sentido para um empresário fazer uma importação. E depois ele fazer sozinho. Então, Nós assim, queremos ser o departamento de comércio exterior do nosso cliente. E aí ele fica focado em vender o seu produto, né? Em abrir mercado e tudo mais, que é o que ele entende bem. E a gente fica com essa parte de importação. Então, a gente quer criar um relacionamento de longo prazo com esses clientes. Né? Então, óbvio que a gente vai fazer sempre da melhor maneira possível, garantindo e diminuindo todos os riscos do processo para que ele volte a comprar mais vezes e usar a Five também. Né? E esse usar os serviços da Five vem muito de encontro com a premissa que a gente vem estabelecendo nos novos negócios que a gente vem fazendo. A gente opta por trabalhar com contratos assinados em todas as operações que a gente faz, né? Então, assim, hoje é muito simples você ir lá na lavoura de mamão e sair comprando produto e exportar para eles, né? Sem um contrato, sem uma fidelidade, sem um sigilo de informação, sem uma divulgação até do próprio produto do cliente. Né? Porque se você pegar algumas indústrias hoje, elas têm umas coisas bem interessantes que elas gostam de manter em sigilo. Então, hoje a Five, ela procura trabalhar tudo na base do contrato assinado, o que está escrito está travado e o que está escrito está prometido e é cumprido. Eu acho que esse é um ponto bem importante também, que fortalece os nossos empresários. Não é simplesmente ir lá, apresentar o projeto, apresentar o produto, faz lá a transferência, paga... Não. E esquece, não. né? As coisas não funcionam assim. Empresas que desejam crescer, se estruturar, elas precisam trabalhar... Então, assim, quando a gente fala, nós seremos o seu departamento de comércio exterior, haverá o nosso departamento jurídico e o vosso departamento jurídico que vão conversar. Isso é muito importante para o crescimento de ambos os negócios, né? E é legal comentar também que a gente também implementou, por exemplo, agora, quando a gente termina de fazer a importação para o cliente, a gente faz uma reunião ainda com ele de fechamento, onde a gente mostra os custos do projeto, quanto que fechou os custos para ver se teve a redução, se ficou igual, coloca os pontos positivos, pontos negativos, a gente discute sobre aquilo justamente para manter essa relação de confiança entre as duas partes, né? Então a gente faz esse pós-venda ainda, a gente não simplesmente fala, entregou, acabou. Não, a gente ainda volta. Até porque quem importou uma vez não para nunca mais. Isso acontece. Dentro do universo que a gente tem hoje de empresas, nacionalmente falando, quantas são, Bruno? 400 mil? 200 mil? São mais de 6 milhões que podem importar e 44 mil que importam hoje. 6 milhões de empresas registradas. Dessas 6 milhões... Não, 6 milhões registradas como distribuidora, como indústria. Eu achei que era 6 milhões. Só nesse nicho. Ah, tá. Só nesse nicho. Porque quando a gente fala desse nicho, a gente fala que, por exemplo... São potenciais, exatamente. Né? Indústria e representantes distribuidores. Então, hoje a gente não... Aqui no Brasil, importadores não é nem 0,05% das empresas. Né? Então, tem um oceano azul para ser explorado. Muito azul. Então, é exatamente o que você falou. Então, assim, hoje o empresário que ele decide fazer a importação, ele é um cara que assume alguns riscos, porque ele sabe que vai ter grandes ganhos. O que a Five faz? A gente pega esse risco e minimiza muito ele. A gente toma todas as precauções para esse risco ser muito próximo a zero. Então, assim, igual, por exemplo, com relação à qualidade do produto, que é um dos riscos que a gente tem. Você saber que quando a carga fica pronta,
você tem uma pessoa lá na China que é do nosso time e que vai abrir as caixas e que vai mostrar exatamente o que está vindo, vai fazer todas as medições. A gente não está falando de uma pessoa qualquer, a gente está falando de engenheiros, pessoas especializadas no controle de qualidade. E o cara vai abrir a caixa, vai mostrar para você o que tem. E você só vai fazer o pagamento final depois que isso daí foi feito. Então você concorda que um risco que era grande, você tornou ele irrisório, porque você está vendo exatamente o que vai entrar dentro do container que vai chegar aqui para você. Sem contar que um risco que eu acho que pega muito para o empresário é o risco da variação do desembolso financeiro. Então, quando você, lá no início, estima que o empresário vai gastar X, que ele vai gastar 150 mil, você chegar no final do projeto e dizer que ele gastou só 145, mesmo tendo oscilação do dólar, mesmo tendo variação de frete, poxa, eu como empresária acho que, é quase um milagre que é feito, né? Tá, mas aí você pode aumentar a sua estimativa? Não. É tudo muito milimetricamente, matematicamente apresentados os números de o que vai acontecer, de previsão e o que realmente acontece. Tudo comprovado com nota fiscal, tudo documentado da forma mais legal possível. Então, assim, tem coisas que só quem vive a experiência de realizar uma importação pode aprovar e dizer que realmente é um risco que valeu a pena correr. Exato. Então, assim, por exemplo, outro risco que o pessoal fala, o valor do frete que pode aumentar e tudo mais. Hoje na Five a gente tem um time que ela semanalmente busca os melhores valores com os melhores players no mercado de logística. Então, assim, você está tendo a nata dos prestadores de serviço com o melhor preço possível que ele pode ter. Então também é uma forma de você minimizar os seus riscos. Você sabe que você está entregando a tua carga para um excelente preço, olhando o mercado, porque a gente faz essa comparação, a gente faz cotação com várias empresas toda semana e puxa o preço para baixo para atender os nossos clientes. E você consegue ter os melhores players entrando nessa jogada. Então você sabe que tua carga vai ter um tratamento de movimentação da origem até o destino. E aí outro ponto que tem bastante, o pessoal fala bastante risco, né? Que tem bastante risco. E se a receita pegar? E se ficar parado na receita? Cara, é o que a gente faz, esse é o nosso trabalho diário, né? Então assim, olhando a documentação, toda a documentação tá certinha. Tudo exatamente como precisa ser para atender a Receita Federal, com todas as licenças. Pode cair na parametrização Exato. da Receita Federal, porque isso independe da nossa vontade. Porém, nós estamos aqui preparados para que caia e que seja liberado o mais rápido possível através do serviço de qualidade, garantindo que os documentos para sua importação estejam conformes a legislação pede. Então, por exemplo, se cai num canal amarelo, né, o que significa o canal amarelo? É a análise documental da sua carga, né? Cara, todos os documentos foram perfeitamente avaliados, perfeitamente validados, tá tudo certinho, exato, tá tudo certinho. Em 72 horas vai estar liberado, porque tá tudo conforme. Exato. É papel da Receita Federal fiscalizar, e o nosso papel é fazer bem feito para que ela tenha mais assertividade na fiscalização dela. Então assim, né, hoje como funciona? Quando a carga chega, ela basicamente você faz o registro da importação, né? E aí ela pode cair em 3 canais. Canal verde, que não tem nenhuma verificação, ela simplesmente está liberada para você finalizar o pagamento dos impostos e retirar a carga. Você tem o amarelo, que é a análise documental, e você tem o vermelho, que é a análise documental e física da carga. Se você for olhar uma proporção, hoje, 98% é canal verde. A Receita nem para a tua carga. E você tem aqueles 2% ali que gira entre amarelo e vermelho, né? Mas assim, qual que é a diferença deles? O verde, ele é liberado imediatamente. No mesmo dia do teu registro, no máximo no outro dia ele está liberado. O amarelo, você apresenta toda a documentação, a Receita simplesmente verifica os documentos, então é o que a Fran falou, 48 horas, 72 horas já está liberado, e o vermelho, provavelmente ele vai ter que abrir a carga para ver se o que está na documentação está batendo, que é o que a gente já verificou antes da carga sair da origem. 72 horas está liberado. Então, assim, hoje, com a experiência da Five, até os canais que tiveram já canal amarelo, cara, 3 dias a carga está liberada, não precisa passar não tem nenhum custo adicional de armazenagem, né, Fran? Tudo dentro dos 10 primeiros dias onde a armazenagem é free nos portos. Essa é a média que a gente pratica.
É que assim, a gente fala com muita suavidade e tranquilidade, porque isso é o que a gente sabe, vamos dizer, a primeira escola que existiu foi a de despachante aduaneiro, que é a que eu participo, né? Então, você aprendeu a andar de bicicleta e hoje você só vai dando sequência, não tem tombinho para cair. Então, essa ainda é a parte menos complexa de realizar toda a importação. Eu avalio que a parte mais complexa é a conexão com as fábricas. Uma boa conexão, uma boa garantia da qualidade da mercadoria, de quantidade, de assertividade na compra, aprovação do pedido. Parte de pagamentos a gente não tem problemas também, não existe, porque é tudo feito muito redondinho junto às fábricas, né? Alguns pontos que são mais relevantes, que são a parte de coleta da mercadoria lá, que demora um pouquinho mais, porque depende de uma subcontratação do agente de cargas, e aí tem uma parte que é de trânsito rodoviário, igual aqui. As partes que mais demoram, né? Sair dos nossos portos e chegar no cliente, e sair da fábrica e ir pro porto lá. Mas em tese, não tem muito segredo para realizar a importação. É só contar com a Five. Existem as etapas que você cumpre, né? E cumpre com qualidade, que te reduz muitos riscos. Bom, o que a gente tem de expertise é alguns fornecedores desenvolvidos na parte de aço cirúrgico, que são os componentes da Paquistão. Eles são grandes e fortes exportadores já para o Brasil, né? Então, essa parte odonto, a parte médica, a parte dos instrumentos cirúrgicos mesmo, eles têm desenvolvido muito forte isso e num alto padrão de qualidade, né? A parte de maquinário em si é muito particular, porque ultimamente não dá tempo da gente se especializar de tanta coisa nova que surge, né? De equipamento médico. Quando eu falo equipamento, por exemplo, aquele estudo que a gente estava fazendo do ultraformer e do laser, e aí já são máquinas que vêm da China. Mas no Paquistão em si, eles são fortes nessa parte de instrumentação cirúrgica. Hoje a estrutura Five, ela inclusive por vivência dos nossos participantes da equipe, em loco, em outros países, né? Tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, que tem uma expertise bastante grande, a Five não está concentrada apenas em desenvolver fornecedores da China. Nós, como o Bruno mencionou bem, utilizamos uma plataforma. Nessa plataforma reúne todas as informações do mundo inteiro. Então, todas as indústrias do mundo, elas exportam o que gira no mundo inteiro. Hoje tem uma plataforma nacional que é disponibilizada pelo governo, mas que não supre as nossas necessidades. Então, a gente tem essa outra ferramenta que vai descartando. Então, por exemplo, você tem uma peça que vem da Itália e uma peça que vem, deixa eu ver de quem, Nova Zelândia, que também tem algo parecido, e China. Você vai estabelecer o padrão de qualidade entre esses 3 países. E dentro dessa ferramenta que a gente tem para fazer a busca desses fornecedores, ali já qualifica ou desqualifica, tanto no quesito preço, quanto no quesito de recorrência de exportação, né? Então, hoje, vamos lá, eu quero mandar eu quero um tecido do Paquistão, eu quero um tecido da Turquia, eu quero uma peça de roupa. Hoje nós estamos preparados para atender as importações e exportação de qualquer lugar do mundo que qualquer cliente solicitar. Frente a isso, a gente vai demonstrar para ele, na apresentação do projeto de viabilidade, aonde foi mais interessante as pesquisas que a gente fez, né? Então, dentro do que o cliente está exigindo, não, mas eu queria de tal país. Não, tudo bem, a gente traz de tal país. Por exemplo, couro, né? Peça de motocicleta, peça que são aquelas partes mais resistentes, vem do Paquistão também. Tem na China também. O cliente decide de onde ele quer, mas nós temos a expertise, o conhecimento e o preparo para buscar em qualquer país do mundo.
tanto de importação quanto de exportação. Por exemplo. E dos variados produtos, né? De qualquer tipo de produto. Porque hoje a gente não está restrito a partes de peças de carro, partes de peça do segmento industrial, odontológico, cirúrgico, tecido, mármore. Não tem uma restrição do tipo de produto. Hoje a gente possui conhecimento para conseguir atender qualquer tipo de produto. A parte de e-commerce, ok? Vamos lá? A gente tem tudo isso já desenvolvido. Hoje, principalmente, é medo, né? Hoje, até por conta dos mitos e eu até sempre comento com o Bruno e com a Fran que esse marketing boca a boca, ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim, né? Então, desde que começaram a aparecer mais empresas fazendo importações, principalmente voltadas para o e-commerce, enfim, muita coisa boa surgiu no mercado e muita coisa ruim também. Consequentemente, algumas coisas enraizaram dentro de alguns empresários, né, dentro de algumas empresas principalmente. Esse pessoal, normalmente as empresas menores, empresas mais familiares, né, que tem um corpo administrativo mais enxuto, eles têm um medo muito grande desse mundo aí fora, né, de todas as possibilidades que o que tem lá fora pode oferecer. Então a gente faz um trabalho muito cuidadoso de realmente pegar o cliente no colo e falar assim, calma, o mundo não é esse monstro todo que você imagina. Nós temos toda a segurança do mundo, a equipe especializada, os fornecedores qualificados, a qualificação do seu fornecedor, né? Tudo isso com o intuito do primeiro passo de todos, quebrar esse medo, né? Acabar com esse medo e com esse receio que as pessoas têm de realizar a importação hoje. Atrelado a isso, a gente sempre gosta de passar, de deixar muito bem claro toda a qualidade do trabalho da Five hoje, né? Eu tive um cliente semana passada e ele falou assim para mim, Anthony, a maior tranquilidade que eu vou ter no mundo de importar um dia, seja com vocês ou com qualquer outra pessoa, vai ser o dia que eu olhar para alguém e falar assim, eu posso largar a minha empresa na mão dele aqui, que ele vai tocar tudo tranquilamente para mim. Então, assim, o cara ele só vai importar, o empresário ele só vai importar hoje se ele tiver 100% de segurança. Porque você está colocando a mão ali no capital da empresa, né? Ele precisa ter a segurança do investimento, ele precisa ter a segurança do futuro, porque é difícil você vender hoje o futuro para alguém. Até porque a gente não trava preço, né? Claro, Exatamente. Preço de compra nós conseguimos travar com o fornecedor a partir do momento que o cliente nos dá o ok da compra. Mas os itens que compõem, que é o dólar, mais o dólar, né? E o frete em si a gente não consegue mensurar e nem travar, né? Exato. Então, é todo um trabalho realmente que exige muita calma, muita paciência, muita credibilidade, muita confiança. E aí entra o nível de maturidade dos nossos empresários de estarem realmente no momento certo. Porque isso faz parte de um processo decisório que a gente tem que tomar. No momento que você está ali sentado com o Anthony fazendo aquela visita de empolgação, que ele tem na ponta da língua todas as respostas dos serviços que a Five presta. Mas depois ele vai para casa, ele reflete, ele pensa e ele fala... Cara, mas será que agora... Tá, peraí, vamos pagar para ver o projeto. Ah, tá, beleza. Realmente, o projeto foi extremamente viável. Ai, cara, mas será que agora eu vou tirar esse valor do meu caixa? Será que vale a pena? Será que dá para confiar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Então, é essa quebra de paradigmas, essa desmistificação que a gente vem vivenciando com os nossos potenciais clientes, né? E aí entram fatores que independem aí do nosso alcance, né? Mas o que está no alcance da Five de demonstrar o que existe é mais ou menos assim. Eu sou CLT e eu sei que lá fora existe um mundo maravilhoso, cheio de risco,
mas eu tenho medo de abrir minha janela, pôr a minha cabeça para fora e ver como que é as coisas. E aí quando você cria coragem, que aí vai depender muito da credibilidade que a Five vai oferecer, do dar a mão, do pegar na mão do empresário e o cara sentir confiança a partir dos contratos que a gente oferece para ele tomar a decisão. Mas quando ele abrir a janela, colocar o corpinho para fora e ver o mundo que tem lá fora, nunca mais volta. Nunca mais volta. É um caminho sem volta. Eu não tenho no histórico dos nossos clientes quem realizou a primeira importação e parou. E um ponto muito bom, muito importante, e que eu vejo que tem uma relevância gigantesca, cara, esse ponto ele traz uma reflexão assim, nós podemos estar vivendo a era mais moderna de todos os tempos. A pessoa, o empresário hoje, ele ainda se apega na referência mais básica, que é a prova social. Quando você simplesmente pega o seu celular e mostra um vídeo da pessoa recebendo a mercadoria dela, feliz da vida por conta da redução de custo, por conta da qualidade do produto, por conta da entrega realizada e por conta desse oceano azul que ele descobriu. Isso já quebra uma barreira gigantesca, derruba um muro dentro da pessoa. Ele fala assim, alguém conseguiu. Se é alguém que ele conhece, alguma empresa que ele conhece, pronto. Então, assim, 50% daquele medo já foi embora. Então, são provas simples, só que realmente se a empresa não tiver credibilidade, se ela não tiver confiança ao passar isso para o cliente, esse problema não é solucionado. E dificilmente a gente adentra dentro de clientes que são fechados à novidade, não são adeptos à mudança, não são adeptos a conhecer e receber novas oportunidades de negócio. Cada cliente é uma vivência totalmente diferente, né? Hoje eu entro dentro de uma empresa, converso com um empresário de um segmento, a partir do momento em que eu saio da porta da empresa dele, eu tenho que já entrar em uma página em branco e estar totalmente aberto, com um filtro totalmente limpo para ir em uma outra empresa com um ramo totalmente diferente, com uma pessoa diferente, com um empresário que tem uma cabeça totalmente diferente, e isso em tudo, na parte que ele investe, na parte dele como gestor, na parte dele como pessoa, né? Então é um trabalho muito, muito minucioso, que existe realmente muito cuidado, simplesmente na maneira de você falar, de você conversar, de você expressar tudo aquilo, de você mostrar determinadas provas, né? Porque hoje o que o pessoal mais pede pra mim, Anthony, eu quero uma prova de que isso é real. Porque assim, pra mim é o melhor mundo, né? Eu vou ter essa redução gigantesca nos meus custos e fácil, assim. Quem topa receber o nosso departamento comercial, que é o Anthony, já sabe que existe, que é possível e que alguém faz. Exatamente. O cara, você tem uma pequena empresa, né? Independente do faturamento. Você tá comprando aqui por 100. Você sabe que conta matemática básica é no mínimo 60% a menos, né? Então, por quê? Porque isso compõe o lucro de quem tá te vendendo. Ninguém trabalha com uma margem menor. Então, você já sabe que pelo fato de você estar comprando nacionalmente, você já tá pagando para dar margem para outra pessoa. E se essa pessoa que importa e revende não importa tão bem, você sabe que é maior. Então, você sabe que se você se botar para importar, pelo menos 50% de margem você vai ter a mais, né? Então, essa é uma matemáticazinha muito simples para quem já compra produto que vem importado. Então, o cara olhar pro nosso comercial, pro Anthony, e olhar, 50% de aumento nos meus lucros, esse cara vem me oferecer. É pouquinha coisa que falta para que ele confie realmente no trabalho que a gente está oferecendo, né? A gente foca muito no resultado que a gente proporciona para o cliente, porque é isso que o empresário deseja, né? Existem aqueles que desejam por ter uma qualidade diferente ou para fugir de um mercado nacional, mas, 98% é quem está procurando aumentar suas margens de lucro. E assim, só voltando até nessa questão dos meios, da diferença de pessoa para pessoa, de como hoje a Five acaba lidando com os perfis diferentes dos clientes,
Eu acho que é um princípio muito básico de venda, que é a empatia, é você se colocar no lugar do cliente, é entender a necessidade do cliente. Tá? Hoje a pessoa ela pode ter a maior... Eu já fui em vários clientes que têm toda a vontade do mundo de importar, mas cada um tem a sua dor. Né? Cada um sabe ali onde que o calo aperta quando coloca a cabeça no travesseiro. E o trabalho hoje que a nossa equipe faz, que eu me coloco todos os dias, acordo todos os dias com essa vontade, é fazer esse cliente finalizar esse trabalho com a Five e dormir em paz. Fazer o cliente viver em paz, que ele está com uma empresa que está passando total segurança para ele no processo, do início ao fim, que ele vai ter acesso a tudo. Né? Não tem nenhum tipo de procedimento que a Five faz durante esse processo todo que é omitido do cliente, né? Que é feito ali de uma maneira em que o cliente não tem acesso. Então o cliente tem acesso a tudo e a qualquer hora, né? E também no pós-venda, né? Onde nós sentamos, apresentamos tudo, porque às vezes naquela correria do dia a dia pode ter passado alguma coisa despercebido. Vamos conferir, vamos resolver o que ficou, o que não ficou, como é o próximo passo, vamos acompanhar o processo sempre até o fim. Então esse trabalho de empatia, esse trabalho de cuidado, de atenção, do início ao fim. Esse eu acho que é um ponto mais importante de todos hoje, dentro do trabalho que a empresa faz. Hoje os perfis que eu mais encontro no mercado são aqueles que buscam uma melhoria tanto em parte financeira, né? Porque hoje é o ponto que mais pega para todos os empresários. Quando você fica muito refém, né, de um determinado fornecedor, de uma determinada distribuidora, e você não tem para onde correr, da onde buscar, da onde trazer o seu material, você acaba limitando muito o seu negócio. Então, fica muito complicado para o fornecedor, para o cliente. O nosso cliente hoje está trabalhando ali, movimentando as suas margens, tentando reduzir custo da onde não dá, sendo que o custo principal seria realmente no produto, né? Seja esse produto um produto de venda realmente, né? Um produto ali final, ou às vezes uma peça que tem um desgaste muito grande para uma determinada máquina, que nós vemos muito isso. Hoje a gente falou também na semana passada sobre o arame MIG, né? Sim, falamos. É um produto que hoje determinadas empresas utilizam em uma quantidade muito grande. As indústrias, né? As pequenas indústrias, e aí eles ficam reféns dos produtores nacionais, porque não fazem nem ideia de quanto custa fazer essa importação. E o que a Five apresenta é o custo final posto na sua porta por X. Assim, né? Hoje a gente considera, acho que é legal começar com essa parte. Então, assim, hoje a gente considera que um valor legal para você importar é entre 90, 100 mil até 150 mil. Tá ótimo para começar. Isso a gente está falando do processo inteiro, né? Não só do valor da mercadoria, é o valor da carga colocada na sua planta, né? A gente está falando em reais. Mas assim, o legal é que quando a gente está fazendo esse processo que eu tinha te explicado de como a gente faz toda a homologação do fornecedor, ele resulta num documento, numa planilha que a gente chama de projeto de viabilidade. Que aí a gente faz uma reunião com o cliente e a gente mostra para ele qual que é a quantidade ideal daquele produto, considerando o tamanho do produto, o peso do produto, o valor dele, qual que é a quantidade ideal que ele vai estar otimizando os ganhos dele. Então, assim, tem produtos, por exemplo, que você trazendo 100, 200, 300 peças, ele já dá um saving absurdo, ele já dá uma redução de custo absurda. Tem alguns que você tem que comprar mais umas 2.000 peças, entendeu? Mas, assim, eu acho que é isso que é o legal, que quando a gente senta para apresentar o projeto pro cliente, ele é vivo, ele é dinâmico. Então, a gente vai testando ali e você já vai vendo o quanto... Se eu aumentar 100 peças, quanto que essa peça vai chegar na minha planta? E você vai brincando com a planilha, nós vamos brincando junto com a planilha para falar, cara, essa quantidade ficou ideal porque tá chegando num preço muito bom para você e não tá ficando muito caro o projeto para você. Então a gente faz isso daí junto com o cliente, ele vai decidindo a quantidade, vai vendo qual que é o ideal para ele, considerando a realidade dele, e quanto que essa peça tá chegando para ele.
Então, assim, a gente tem muitos casos que a gente faz 1, 2, 3 projetos. A gente considera, por exemplo, considerando um container de 20, considerando só 2 metros cúbicos para você, que é super pouco, né, para uma importação. E ele vai vendo o quanto que isso impacta no custo final da peça para ele. Sempre vai ter redução, mas óbvio que se ele quiser otimizar e ter mais ganhos, ele vai ter que trazer um pouquinho mais, né? Porque assim, querendo ou não, o custo logístico, quanto mais peças você traz, mais você consegue diluir nessas peças. Né? Então, com maior quantidade, mais baixo fica. Mas não necessariamente você precisa trazer muito, porque você trazendo uma quantidade específica, 200, 500 peças, já está te dando um ganho enorme. Mas acho que o legal do nosso processo é esse. Você consegue ver quanto a peça está chegando e qual a quantidade. E em qualquer quantidade que você colocar, você consegue ver por quanto a peça está chegando na sua planta. E aí o empresário ele tem todo o subsídio ali para tomar a melhor decisão para ele, que ele entende para a realidade dele. Hoje nós temos inúmeras possibilidades, né, com os fornecedores de parte logística de capacidades e tamanho de container. Então existe uma imagem de que você precisa fechar um container gigantesco de peças para valer a pena uma importação. Isso é muito específico de cada item, tá? Então esse projeto de viabilidade que nós fazemos hoje é para apresentar ali para o cliente em um primeiro momento, é um primeiro passo, tá? É apresentar para o cliente como ficaria o valor desse produto na porta dele, ali na mão dele já. Então, dentro desse projeto, ele vai entender se é viável realmente comprar um container cheio, um container maior, um container menor, se é viável ele comprar um container, uma quantidade de produtos que vá ali em um container fracionado, que nós também temos essa possibilidade hoje, tá? Ou se realmente para ele a importação às vezes é inviável, né? Nós temos casos de importações que trazem junto com elas uma redução absurda de custos para o cliente, e nós temos também alguns pontos em que são bem difíceis na realidade, né? São raridades, mas que às vezes a importação para aquele cara é inviável. Para a quantidade que ele pode Para a quantidade, para a realidade dele do momento, sim, né? Então nós sempre somos realistas e apresentamos primeiramente o projeto de viabilidade. Ali ele vai entender qual é a realidade para ele naquele momento, o que vale e o que não vale a pena, e você já quebra aí esse paradigma que as pessoas têm, de que você tem que encher um navio para poder valer a pena uma importação. Sim. O que eu ia complementar do que ele falou é assim, e normalmente na jornada desse cliente nosso, ele sempre às vezes quer importar um pouquinho, ele quer colocar só o dedinho lá para ver. Aí a segunda importação é muito maior do que a primeira, então isso acontece também. Por isso que a gente acha legal, né? A gente às vezes faz uma importação um pouco menor pro cara, que ainda tá dando uma redução de custo, mas menor do que ele poderia ter, mas a gente sabe que a hora que ele pegar a segurança nesse processo menor, a próxima compra vai ser muito maior. Né? Então isso acontece muito. A primeira compra é menor e a segunda, as outras compras já são maiores. Isso acontece bastante. Sim, para importação, no nível que a Five assessora, ela precisa ser via CNPJ. Tem que ser empresário, né? Porque assim, até como a Fran tinha comentado, a gente não faz a importação no nome da Five, a gente faz a importação no nome do cliente. Então, assim, o cliente ele vai precisar do radar, né? Que é a habilitação para ele entrar nesse mundo do comércio exterior, né? Tanto para importar quanto para exportar. Se ele não tem o radar, a Five também tem toda a expertise para fazer isso. O radar ele é muito rápido, né? O radar express, que a gente fala que é de $50 mil a cada 6 meses, coisa de 2, 3 dias úteis ele já está liberado. É bem tranquilo de fazer. Só o juntado de documento, depois que apresentou, 3 dias você já está habilitado para entrar no mercado internacional. Mas é feito com o CNPJ e com o radar, né, com a habilitação do cliente. A gente está de portas abertas, né? Então, assim, mesmo que você tenha dúvida, não sabe, né? O cliente não saiba o que quer importar ou que
não sabe se é para ele e tal. Acho que uma das coisas que é da cultura da Five mesmo é que a gente adora conhecer pessoas interessantes, a gente adora conhecer pessoas novas. Então, assim, cara, liga pra gente, na pior das hipóteses a gente vai ter um novo amigo, um novo parceiro aí com a gente, né? Bom, o trabalho hoje da Five, ele é extremamente personalizável. Então, hoje o nosso trabalho é se moldar à necessidade de cada cliente. A Fran colocou muito bem quando ela falou que nós vestimos a camisa do cliente. Então, hoje, eu sou aquela determinada empresa para realizar aquela determinada importação, aquele determinado trabalho da melhor maneira possível. Se você já é um importador, tá? Se você deseja conhecer novos fornecedores, se você deseja um trabalho de logística, se você deseja que a Five entre em algum determinado momento junto com o seu departamento, ou se você deseja que a Five faça todo o processo para você do zero, nós estamos aptos, com todos os departamentos da empresa, a realizar esse processo com excelência. Então, ele é realizado do início ao fim. Então, a pessoa não precisa se preocupar hoje. Olha, Antônio, eu não tenho noção nenhuma de importação. Cara, eu não sei, eu só ouço falar, mas eu tenho vontade de apenas conhecer. Conheça, se permita conhecer. Porque talvez isso hoje é algo que vai ser um benefício extremamente grande para a sua empresa. É algo que vai trazer talvez aquele resultado que você vem buscando, contratando assessoria, contratando consultoria, contratando isso e aquilo, para entender onde sua empresa pode melhorar, para aumentar a margem de lucro e ter realmente aí um crescimento desejado, tá? Então a Five, ela vai entrar hoje na sua empresa, ela vai se tornar a sua empresa para a importação. Você vai participar de todo o processo, mas sempre assessorado por uma equipe grande de profissionais altamente capacitados a isso. Então, sem essa preocupação de conhecer ou não conhecer, de conhecer só um determinado ponto, se você já tem acesso a algum fornecedor, acesso a uma equipe de logística, acesso a algo que possa agregar, se você só tem dúvida, se você quer fazer uma parte do processo, quer fazer o processo inteiro, não se preocupa. Hoje a Five está no mercado para assessorar desde o pequeno até o grande empreendedor a ser um importador de sucesso. E com diferentes níveis de maturidade, né? Tanto do cara que não entende nada da importação, quanto o cara que já importa e está só querendo otimizar ainda mais o processo dele. Acho que isso é bem legal.